Diretamente do planeta Terra, Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, Mestre Dinho, também conhecido como Teólogo Mestre Dinho Amado. O Mestre Dinho tem esse canal no YouTube, Mestre Dinho, e o outro canal, Teólogo Mestre Dinho Amado. Esse Mestre Dinho já está aproximando 60 mil inscritos. E o outro canal novo, graças a Deus, também já está avançando. Já está aproximando os 4 mil inscritos. Nos dois canais serão passados a live com o juiz Oscar Aníbal Chapano, informações nacional e internacional, dia de hoje, 28 de setembro do ano de 2023. Repito, o dia de hoje, 28 de setembro do ano de 2023. Antes de iniciar a live com o juiz Oscar Aníbal Chapano, o Mestre Dinho, ou Teólogo Mestre Dinho Amado. Quero aqui falar um assunto relevante em se tratando desse assunto, sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. Do juiz Oscar. Oscar Aníbal Chapano @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapano @gmail.com. Eu quero também expressar e falar com bastante alegria, que o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano, o Mestre Dinho, ou o Teólogo Mestre Dinho Amado, já foi colocado através do Mestre Dinho, ou o Teólogo Mestre Dinho Amado. Está na descrição desse vídeo, do canal do YouTube Mestre Dinho, e também do outro canal, com o nome de Teólogo Mestre Dinho Amado. Vocês, meus amigos e amigas, vocês poderão observar na tela do seu celular, ou computador, ou notebook, ou outro qualquer aparelho. Vocês poderão verificar na tela da descrição, na tela aí do seu aparelho. Vocês poderão observar que na tela está bem legível a palavra mais. Aí vocês irão clicar no mais, e aí, logo em seguida aí aparece o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. Tem um link, o link do Pix. Repito, Oscar Aníbal Chapano @gmail.com. Vocês poderão clicar da maneira de cada um de vocês, ok? Aí, vocês, através do link do Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano, vocês querendo e podendo ajudar financeiramente o juiz Oscar Aníbal Chapano. Ele já explicou o motivo, do pedido, do Pix. Portanto, eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, agora, nesse momento, eu quero fazer um destaque da sequência. E nessa sequência, hoje, dia 28 de setembro do ano de 2023, vamos assistir a live com o juiz Oscar Aníbal Chapano, com um tema universal. Informações nacional e internacional. Dia
28 de setembro do ano de 2023. É a primeira live com o juiz Oscar Aníbal Chapano desse dia. 28 de setembro de 2023. Repito, hoje, dia 28 de setembro do ano de 2023. A seguir! Temos duas pessoas, muito boa tarde, 17 e 18. 17 e 18 da tarde. Estão me ouvindo? 17 e 18 da tarde. Vamos lá. Só um minuto, por favor. Dezenas ali de devedores, seja dezenas de milhões de devedores, seja nas renegociações. Ok, vamos lá. 17 e 19. 17 e 19. 540. 618. 1.220.000, 2, 3 milhões, 4 milhões, 170 milhões. Perfeito. Ok, estamos em 144 nações, transmitindo as novas informações determinadas pelo Tribunal Penal Internacional. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, na função vitalícia de árbitro internacional em laudos periciais na função de Corregedoria Geral. Foram auditados 54 bancos centrais, 84 nações do narcotráfico, da lavagem de dinheiro, e também a observação do fundo pasmem, as informações do fundo das nações orientais, vamos deixar assim, porque está sendo dado um complemento e lá as leis deles, do mundo árabe, é a Sura muçulmana. Então, as leis da Sura muçulmana são muito diferentes das leis constituídas no planeta. Vamos ao relatório? 27 de setembro, 17 e 21 de 2023. A situação Emilate presente, Forças Armadas, também as 60 agências de inteligência, juízes em campo, especialistas em ação tributária, todos já identificaram o rombo de 1990 a 2017. Então, foi especificado que, perante uma solicitação da membresia internacional destes conglomerados ao default monetário mundial, conhecido como Alexandre de Moraes, mediante a cláusula estabelecida pelo Pleno da Corte em desfazer as merdas, os crimes contra a Constituição. Então,
estamos observando que os capitalistas financeiros interferiram na elaboração de leis e emendas à Constituição, como também PLs, ou seja, procedimentos liminares. Isto tudo visto, isto tudo pré-estabelecido. Então, nós estamos vendo que há um grande crime sendo desfeito porque as forças internacionais se encontram no território da República Federativa do Brasil, com a figura do interventor internacional na função dada pelo artigo 45 da Constituição do NR, que estabelece a amonestação dos crimes perpetuados perante a população do planeta, todos eles com a finalidade de administrar todas as economias do planeta. Estes grupos de Davos, G20, 147, que era grupo 77, agora é 177 nações, todos identificados. Vamos ao relatório. Através da ação de pedido de Alexandre de Moraes, ao último dia de permanência da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal, ela deixa o cargo, estabeleceu em atender o pedido monocrático de Alexandre de Moraes, que desvincula dois órgãos, duas autarquias, a proceder ao monitoramento e legitimar o sufrágio das urnas eletrônicas estabelecidas pelo Foro de São Paulo, pela ORCRIM, que começou desde o atentado que vitimou ao defunto Tancredo Neves. Tudo isto, de lá para cá, Tancredo não tinha assumido o diploma, não tinha sido diplomado. E o sufrágio, à época, foi para presidente e vice-presidente. O vice-presidente também não diplomado. Então, foi cometido o primeiro crime. Para eles não serem identificados, os criminosos abriram outros partidos políticos, transferindo todos os seus membros, a sua membresia partidária para esses novos partidos que tiveram nova nomenclatura e se estabeleceram ao novo regime que vigorou até a presidência concluída do senhor Bolsonaro. O senhor Bolsonaro identificou este crime e o colocou em publicidade. O Brasil ressuscitou sem fazer absolutamente nada. Só pelo simples fato de não roubar e não deixar roubar, o Brasil foi ao ápice, afrontou pandemia e ele estabeleceu os recursos de metade do salário mínimo a ser otorgado às famílias, aos cidadãos, para afrontar
o extermínio populacional. Isto não foi suficiente, ele procedeu com outras ajudas. Foi perseguido, foi pressionado e tomaram a tutela através dos representantes do Supremo Tribunal Federal, em conluio com o Senado Federal e a Câmara de Deputados, em outorgar a governadores e prefeitos o toque de recolher, proceder ao fechamento de empresas, de tudo que comportasse conglomeração, para evitar o surto. Então, o marco temporal é para a distribuição de 56 territórios que em 2017 a OIT informou à ONU e ficou o establishment ao aguardo do fim desses 4 anos de revelação do governo Bolsonaro, que revelou esta trama mundial. Tudo isto visto está em vastas folhas do Tribunal Internacional, do Tribunal Penal Internacional, da Câmara Internacional Arbitral. Todos órgãos com o Supremo Tribunal Mundial, juntos ao combate deste procedimento nefasto da história do planeta. Perdão. Então, descoberta esta trama, este procedimento, hoje, a pedido monocrático de Alexandre de Moraes, Rosa Weber estabelece que nem o Supremo Tribunal Federal e nem as Forças Armadas do Brasil farão a fiscalização do resultado das urnas eletrônicas ou qualquer tipo de forma de votação estabelecida ao que o povo assim determine. Eles tiraram o corpo fora e deixaram tudo para o Tribunal Superior Eleitoral assumir. Neste exato momento, determinamos que todos que se encontram no território da República Federativa do Brasil, do Tribunal Penal Internacional, que representa 123 países, que está engajado com mais 17 países, que está engajado com 54 países, a determinar que a administração jurídica, o procedimento legal, o marco legal brasileiro, está abaixo a tutela e o exame do Tribunal Penal Internacional, da Câmara Internacional Arbitral, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial. Porque todo o conglomerado financeiro se estabeleceu no Brasil. E todos eles estavam dando relevância a um réu culpado, sentenciado, que não cumpre a sua pena por desvio de atitude monocrática em que o foro do Pleno estabeleceu que a norma é procedente, entre aspas,
não analisando o total do delito cometido por este indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva. Feita esta atitude, vai ser agora em ordem de urgência a posição do julgamento do Pleno do marco temporal, porque foi levado ao Supremo Tribunal Federal o resultado que não agradou. Certamente porque eles sabem, não é, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, o Fachin, e os outros que estão lá, um a pedido do PT, que fez concessão para que possibilitasse do senhor Bolsonaro eleger um candidato. Tudo isto resolvido, visto. Então eles estão em reunião que vão fazer o julgamento da Constituição de 1988, que estabeleceu que os aborígenes autóctonos até 1988, que ocuparam as reservas, as terras do Brasil, permaneçam com eles e com seus descendentes. E que a partir de 1988, as terras que não têm tutela e curatela da autóctono povo indígena autóctono brasileiro, tem a parte. Só se comprar terras como cidadão brasileiro. Hoje está estabelecida a dupla nacionalidade. Até então o Brasil não aceitava dupla nacionalidade. Agora o Brasil aceita dupla nacionalidade. É bom? É ruim? As duas são fatos verdadeiros. Vários têm descendência europeia, italiana, e que podem apelar às cortes desses países para não serem submetidos à prisão internacional. Mas só pode ser otorgado esse pedido no estrangeiro. Eles não podem fazer a outorga do pedido de serem julgados pelo segundo país em que eles têm nacionalidade, se estiverem no território brasileiro. Para fazer isso, eles têm que sair do Brasil e proceder com o pedido. Feito este também, através do artigo, lei, que estabelece que o Supremo Tribunal Federal pode desfazer, e ele mesmo anunciou que ele pode ser o último a errar. Se ele considera que ele erra, ele tem que desfazer o erro. Nunca se entendeu por que o Supremo Tribunal Federal era o último a errar. Mas agora está descoberta esta oratória e narrativa. Este grupo de cleptocracia, sociedade de ladrões, está a delipendiar, e já delipendiou, o superávit deixado por 4 anos do governo Bolsonaro de 76 bilhões e reservas internacionais no Tesouro, na Secretaria do Tesouro americano, que estão sendo convertidos em lastro-ouro e que estão baixa tutela de reservas internacionais. Não pode ser mexido.
ao verem o trabalho profícuo do senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro corregedor internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana, ao qual foram investigados o Fundo Soberano das Nações Árabes, onde foi investigado 194 bancos centrais. Ficou estabelecido que este trabalho profícuo ad honorem, porque ele, por ser abastado à época, procedia em exercer o cargo vitalício de Corregedoria Geral, fato que muito alarmou a arbitragem recém-tutelada pelo Corregedor Geral Salomão, não é Salomão? Ele tem um nome desse, Salomão, ou... como é que é o nome dele? É um Corregedor Geral, muito boa pessoa, inteligentíssimo. E que ele fica monitorando as câmaras arbitrais, ao qual o Supremo Tribunal Federal, seus componentes, tem bancada internacional em 84 países do narcotráfico e que estabelece julgamentos internacionais. Todos os que estavam devendo dinheiro ao CARF, ao órgão de monitoramento de sinistros fiscais tributários, procederam a levar à Câmara Internacional Arbitral destes árbitros, que não compõem a Câmara Internacional Arbitral, mas sim um tribunal arbitral apócrifo em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Itália, nos países em que eles frequentam e são chamados a fazer palestras. E ali ele procede com a sua assinatura a chancelaria internacional a averbar a sentença arbitral. Isto fez com que eles ficassem mais milionários, trilionários. E esse capital foi confiscado pelo trabalho árduo da Câmara Internacional Arbitral permanente criada pelo Tribunal Penal Internacional em 123 países que estão para defender a intervenção jurídica no Brasil, a amonestação e a levar a arguir crimes feitos pelo Executivo, o Presidente da República, o seu vice, como também os componentes deste Poder Executivo, como também os componentes do Supremo Tribunal Federal e esses que comportam o Pleno da Corte, como também 27 estados, representantes de câmaras, de tribunais de justiça e também 5.070 municípios. Ele tem todo o procedimento legal para determinar prisões e também ao desfecho de não havendo outra possibilidade a acautelar os restos obtidos para exame datiloscópico. Mas entendam, eles agora têm que estabelecer que a Constituição de 1988 tem o seu valor e estabelece o marco temporal
e que todos aqueles que procederam a comprar terras e são proprietários legítimos permanecerão com suas posses, porque é direito de justiça. E agora, estabelecido está que a saída da Rosa Weber tira da cena o Supremo Tribunal Federal, Casa Jurídica de Estudos, a defesa da Constituição do Brasil, onde não lhe é otorgado o poder de julgamento de instâncias de foro de funcionários públicos, de autarquias, que têm que ser ou tinham que ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não pode julgar mais presidente, vice-presidente, governador, prefeito, tribunais de justiça, ninguém. Eles não podem proceder. Voltam à sua origem. Casa de Estudo da Constituição. Vão abrir a Constituição e vão começar a ler o caput do primeiro artigo da primeira lei e estabelecer os artigos, a funcionabilidade do que foi estabelecido na Constituição de 1988. Renda a todo cidadão nascido no território nacional. Renda. Nasceu uma criança, salário mínimo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, até o fim da sua vida. Dentro do território da República Federativa do Brasil ou em circulação pelo planeta. Também, direito e dever do Estado na moradia, estabelecida na Constituição de 1988. Se caso eles não fizerem esse trabalho, serão depostos. E a partir da intervenção do Tribunal Penal Internacional, será estabelecido através de concurso de especialistas em operar o direito nas suas diferentes modos de operação do direito, modalidades, e também de Código de Processo Penal, que vão ser revistos, porque eles estão atuando com tipificação de 54 tipos inseridos, que não têm outorga e que não foram julgados pelo Pleno da Corte e que foram estabelecidos por esse conglomerado do Foro de São Paulo para o roubo contínuo. A situação é confiscar o capital de todos os envolvidos nesta trama que vai há 38 anos ou 42 anos. Este procedimento determina que as autoridades do Tribunal Penal Internacional no território da República Federativa do Brasil já estão empossados na jurisdição e tutela e curatela dos bens a serem protegidos do povo da República Federativa do Brasil. Este fato é incondicional. Não há recurso. Já está estabelecido. E a intervenção, ela é real, permanente e começa hoje. Com relação a intimidar as Forças Armadas do Brasil através de ação de advocacia privada ou
de amizade, que alegou fazer uma delação premiada perante a Polícia Federal, feita pelo advogado que tem a representação de fazer esse pedido, o senhor tutelado pelas Forças Armadas, senhor Cid, patente militar, em sigilo, tirou o advogado, anulando todo e qualquer procedimento. O senhor Aras, PGR, estabeleceu que delação premiada na Polícia Federal não tem valor. E todas as delações premiadas, o pendrive do Banco de Pagamentos de Propina se encontra com o Tribunal Penal Internacional e com a Câmara Internacional Arbitral e com o Tribunal Internacional e com o Supremo Tribunal Mundial, entregue pela delação do dono da Odebrecht, que hoje não se chama mais Odebrecht, tem outro nome, não está exposto porque até então não cometeu nenhum crime, por enquanto. Então, o capital ressarcido, o capital entregue às autoridades internacionais, como também houve capital entregue às autoridades do Brasil, estão todos acautelados. Contas no estrangeiro, todos acautelados. Países, todos acautelados. Executivos, todos acautelados. Tudo, uma limpa geral. Onde passou a Odebrecht, onde foi esse facsímil, ou o Luiz Inácio Lula da Silva no passado, em suas viagens, nunca se viajou tanto. Em fazer negociatas, todos estão com seus bens penhorados, confiscados. Essa é a situação. Então agora, por intenção de proteção para todos os membros, a membresia do Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal Internacional, ao TPI, a CIA, que é a Corte Internacional Arbitral, que trabalha com 60 agências de inteligência, requerimentos feitos e pagos para proceder conforme determinadas ações no planeta. Porque com isto ninguém trabalha de graça. Se você quer se estabelecer, você tem que ser abastado. Mas não somente abastado. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter o hipotálamo. Você tem que ter o conhecimento do bem e do mal. Pessoas que não têm hipotálamo, psicopatas, que não sentem dor, não podem representar esta tutela e curatela. Torno a repetir. Alexandre de Moraes, Rosa Weber e todos vocês do Pleno da Corte, façam suas delações, liguem para o FBI, liguem para a Interpol, protejam suas vidas. Vocês são queima de arquivo do Foro de São Paulo, dos integrantes que aí estão, e que a independência do Banco Central do Brasil está maculada, e ela é totalmente livre de qualquer
risco. Não pode ser e também não será vítima de espionagem. O crime sendo processado no Brasil é contínuo, é hora a hora, minuto a minuto. De que forma? O facsímil, o estelionato político morfológico de um parecido que não faz datiloscopia das digitais, que não tem o DNA revelado às autoridades, que se evadiu da ONU para proceder com o seu exame datiloscópico e que levou o presidente do Senado e o presidente da Câmara, porque ele foi advertido que quando ele retornasse aos Estados Unidos e também a sede da ONU, deveria fazer o seu exame datiloscópico. Então ele levou 2 representantes eleitos pelo povo brasileiro a dar chancela de que é verdade, é o Lula. O senhor príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, cujas famílias são todos parentes, a população árabe, a população árabe saudita, a população muçulmana, a população dos Emirados Árabes, todos os reis de tribos são todos parentes e todos eles elegeram os estabelecidos pelo conhecimento e outorga do Senhor Allah, que é permanente e que ele coloca e tira no planeta os seus representantes. Eles são membros e também um tipo de sacerdócio ao qual eles têm regras pré-estabelecidas. 5 vezes no dia a oração, sempre posicionados ao norte, se submetendo à tutela e curatela do Senhor Allah, e que determina se ele vai continuar ou vai ser chamado à presença dele naquele momento da oração. Então, muitos dizem que a pedra, o meteorito que caiu dos céus, é a pedra que se encontra na Meca. E dali vem água potável no meio do deserto, do nada, de terra envenenada, em que essa água cura todas as doenças destes que praticam a religião muçulmana. Uma vez na vida é suficiente para que você possa ir e ter comprovação deste feito na Meca, peregrinação à Meca. Entendam, o príncipe Mohammed bin Salman, na função administrativa das nações árabes e muçulmanas, não atendeu reunião com Lula, porque não é ele. E ele não pode ter vínculos com pessoas que cometem crimes
contra o próximo. Tudo isto já visto. Então, a partir deste momento que começa a sessão, a última sessão, com 75 anos, esta senhora, no Supremo Tribunal Federal, ela está a julgar o marco temporal que tem que permanecer conforme a Constituição determina. E se não for feito isto, não existirá nem a Corte de Estudos da Constituição Brasileira. Será feito pelo Ministério da Defesa. Está suspensa a outorga de posse do postulante e eleito Barroso e o seu vice, Fachin, à presidência do Supremo Tribunal Federal. E todos já identificados. Para que nenhum torturador, para que nenhum regime de exceção tomasse posse, por 123 países a se acautelarem, a proceder a bem da lei, outorga de parlamentares que legislam para benefício da população e que têm o dever de proteger a população, se transformaram em torturadores déspotas, vitalícios, como uma forma de governo de opressão, de ter você como escravo e dispor dos seus bens, dispor da sua vida. E isto tudo foi descoberto. Estamos aqui. Então pedimos, permaneçam, observem e continuem com os trabalhos. Eu já estou exposto. Oscar Aníbal Tchapano, NR, que estive com o senhor Marco Aurélio Melo na transmissão do cargo da presidência da República, ao qual já se tinha estabelecido que ia ser dividido o país, como uma pizza, por 17 nações do narcotráfico. E o senhor Marco Aurélio Melo alegou que não faria isso nunca. E assim o fez. Não entregou. Fernando Henrique entregou. Mas Marco Aurélio Melo anulou. Todos serão presos, mas aqueles que cometeram crime de alta traição, cabe ao Tribunal Penal Internacional a sua sentença. Por favor, viralize isto o máximo possível. Não pague absolutamente nada. Quer pagar o banco? Vai no banco. Vai no banco, senta com o gerente e fala, eu vou pagar quanto eu devo, quero parcelar. Você do que você deve, você pagando 30%, limpa o nome e não tem mais débito. Entendeu? E se você quer parcelar esse 30%, paga. E se não quer pagar, não paga. Porque não existe mais dívidas bancárias. Não existe mais precatórios. Não existe mais absolutamente nenhum papel de valor que diga fulano de tal me deve. Porque o crime é cleptocracia, juros sobre juros, pena mundial, como também barragens a montante.
Vocês que moram perto de barragens, saiam daí. Vai explodir. Porque vai desabar tudo. Vai morrer todo mundo afogado. Estamos entendidos? Por favor, viralizem isto o máximo possível. Meu Pix. Eu agradeço a todos vocês que me dão o que podem. Eu sobrevivo através de vocês. Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com. Também meu Pix, 510 466 447 34. Sejam abençoados pelo nome do verdadeiro Criador, Yahushua HaMashiach, a primeira letra do alfabeto, Allah, Allahu Akbar, Allah, e a última letra a ser inserida no alfabeto, J, Jesus Cristo, e que sua misericórdia, Ele não se importa como você o chame, mas tenha certeza que se você chamar o nome dele, Yahushua HaMashiach, ele pronunciará o seu nome aos anjos dele. E estes virão ao seu recurso. Gratidão, gratidão, gratidão. Por favor, viralizem isto o máximo possível.